O próximo passo foi colocar o cabo com aqueles respectivos espaçadores aqui no torninho, né? Um torninho de madeira, tá aqui, ó, torninho de madeira. E agora com a lima eu vou trabalhar aqui, ó, para igualar, deixar tudo no mesmo nível, tá? Bom, terminei de fazer o trabalho lá no torninho, tirando toda a diferença entre as peças, né? Agora eu vou passar uma tinta branca aqui para eu poder fazer os riscos, porque afinal de contas, escrever com grafite em cima desse ébano aqui vai ficar difícil de eu enxergar, tá? Pode ser ótimo aqui em cima dessa madeira branca, né? Um pouco mais fácil no vermelho e mais difícil no vermelho e impossível no preto. Então eu vou pegar corretivo, diluir o corretivo e esbranquiçar isso aqui para que eu possa fazer os desenhos dos inlays que serão feitos em cada componente desse. Olha, eu diluí aqui, não é, o corretivo, né? E agora eu estou passando aqui para clarear, para evidenciar os riscos que eu vou fazer. Aí está. Então eu desmontei agora, peguei uma das partes, né? Essa parte aqui. E por que eu peguei essa? Porque ela é branca, é mais fácil de enxergar, só por isso. Aí eu tenho esse gabarito que eu fiz já faz muito tempo. Coloquei um parafuso aqui como eixo central e colei no fundo um papel radiado de 30 graus, tá? Entre cada risco desse eu tenho 30 graus. Por que 30 graus? Porque é uma conta redonda, divido por 90, por 180, é muito fácil. Se eu precisar de menos, eu divido depois. Mas essa é a base da onde vai sair todo o desenho do inlay. Aí eu pego essa peça, né, que eu tirei de lá, faço uma marcação aqui nesse furinho, que vamos chamar o meu ponto zero, venho com ela, coloco aqui, oriento com essa marcação mais forte, e aí eu vou fazer esse risco, tá? Olha lá, ó. E assim eu vou fazer todos os outros. Um inlay que eu colocar nessa peça terá que ser coincidente com o inlay da seguinte e da anterior. Como todos terão o padrão de risco de 30 graus, fica fácil de orientar tudo. Então vamos ver como é que eu faço essa marca. Olha, eu rodo aqui até que esse meu risco de referência esteja alinhado com o meu rodinho. Olha, o meu risco está ali, ó. Eu trago ele aqui. Agora que está orientado, eu risco essa metade. Eu risco essa metade. Giro o rodinho para o outro lado, ó. Tá lá. E risco a outra metade. Assim eu terei um risco de 30 em 30 graus ao longo de todo o cabo. Então, se você não tem o torninho, você faz um gabarito onde você pode girar e ter um apoio como esse. E isso é muito simples de resolver. Então, a peça devidamente posicionada, serra de ourives com a serrinha 2, e eu vou abrir aqui a fresta. Eu aprofundo esse corte 2, 3 milímetros, porque na hora de usinar essa peça
eu tenho que garantir que eu tenho material aqui incrustado com profundidade para não ficar faltando metal, faltando prata na hora de usinar, tá? Então agora, com o uso de uma pinça, eu pego a minha prata, melo aqui no Super Bonder ou Tech Bond, cianoacrilato, e coloco no lugar dele. Aquele primeiro risco que eu fiz, usando o rodinho do outono como referência, era de 30 graus entre um risco e outro. Aqui eu dividi. Então, cada inlay desse, cada pedacinho de prata, terá a distância de um do outro de 15 graus. Eu procuro usar essa cola, número 200, porque ela é lenta. Se for aquela 700 e tanto, 900 e tanto, errou aqui, pronto, perdeu todo o conjunto. Essa cola, né, esse número 200 aqui, ele é uma cola mais viscosa e mais lenta, de tal maneira que se eu errar eu tenho tempo de consertar. Aí eu boto um pingo aqui. Pronto. Agora eu pego o meu pedacinho de prata, melo aqui e venho colocar na fresta que eu preparei. Repare que é um trabalho devagar, de tal maneira que se fosse aquela outra cola, tchau, babau. Eu quero que vocês observem o seguinte. Como vocês veem, eu já fiz meia volta. Olha, ela está bem penetrada, né? Bem inserida. E agora, para eu fazer essa outra metade, eu preciso prensar por aqui. Só que eu tenho metal. Eu preciso ir ali na lixadeira, muito delicadamente, e remover esse excesso de metal que está nessa face e nessa face. Porque essas pecinhas de prata aqui, elas são maiores do que a largura, do que a espessura desse anel. Então eu vou ali retirar isso tudo muito delicadamente. Já foi feito o primeiro desbaste, né? Então agora eu posso prender aqui sem problema nenhum. Tá? Então repare agora que ficou brilhoso o tanto que a prata entra na madeira, para garantir fixação e na hora de usinagem não ficar faltando metal. Chegou a vez do insert, do inlay lateral, em diagonal, melhor dizendo. O mesmo processo, abre com a serrinha um pedacinho de prata e vem no lugar e coloca ele aqui.
Tá vendo a razão pela qual o cianoacrilato deve ser o lento? Porque na possibilidade de um erro, dá tempo de consertar. Cianoacrilato e vamos lá colocar no lugar dele. O terceiro elemento do cabo vai ser em X. Já fiz os riscos, já comecei a fazer o trabalho, já inseri algumas plaquinhas de prata aqui. Estou fazendo um lado, depois eu vou limar isso tudo, rebaixar a prata, fazer a outra perna do X. Isso demora e tem que ser com cuidado para essa madeira não rachar, né? Se rachar, tem que fazer tudo de novo. E assim vai. Quando eu serrar aqui, eu vou serrar essa ponta e serrar esse no meio fazendo um X. Já foi aberto aqui na serrinha. Agora é inserir a pecinha de prata. Fazendo o X. Trabalho de paciência e atenção. Esse é o segmento que eu iniciei fazendo, tá? Reto, inclinado para a esquerda, esse aqui fazendo um X. E o terceiro, se esse está inclinado para lá, o próximo vai ser inclinado para cá. Então tá aqui, ó. Tá? O processo é o mesmo, tá bem marcado, é só terminar de fazer. Qual é a serra de ourives? Depende da espessura da prata que você está usando. Essa prata aqui que eu estou usando, ela tem 0,4 de espessura. Eu estou usando uma serrinha 2, não confundir com 2/0, tá? 2. Aí ela entra bem justa, entra com cianoacrilato. Então, como pode ser visto, né? Tá aqui a peça central. Eu resolvi fazer em X e em cada centro desse X eu vou colocar uma pecinha de ouro, tá? Uma bolinha de ouro aqui, uma conchinha de ouro, né? Ajustar bem na posição central e colocar lá. Então, metade do cabo já foi ajustado, então eu terei alguma coisa aqui assim. Está o cabo já devidamente montado com todas as partes, já lixado. Dei um banho aqui de óleo de tung, né? Vamos ver, absorver a madeira, aí dá outras lixadas, né? E depois aqui na peça central colocar as conchinhas que faltam, tá? Aí depois eu tenho que oxidar os extremos, né, que já estão prontos, é só oxidar e montar a faca.